a oportunidade, aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Se a gente olhar para a nossa vida, quantas oportunidades nós desperdiçamos no ano passado? Oportunidade familiar, oportunidade de trabalho, oportunidade de servir a Deus, de dedicar, fazer o nosso melhor. Se a gente, irmãos, olhasse no geral, a gente vai ver que muitas oportunidades foram desperdiçadas. Foram, vamos dizer assim, jogadas fora. E, biblicamente, irmãos, a gente pode ver que muitas são as oportunidades que não voltam mais. Existem oportunidades que são únicas, né? É claro que algumas, vamos dizer raras, poucas oportunidades, quando a pessoa ela perde, ela tem a oportunidade de outra vez ter aquela mesma oportunidade, mas nem sempre isso acontece, né? Em trabalho, no casamento, na vida financeira, na vida espiritual. Então a gente não pode ficar brincando de desperdiçar a oportunidade, naquela falsa segurança. Não, eu vou ter outra oportunidade depois, vai me dar o Senhor, não, uma outra chance outro dia. E se não, né? E se a gente não tiver? Aí o que aconteceu? Perdemos a oportunidade que estava já diante de nós. Amém, igreja? Então diga comigo, eu preciso aproveitar as oportunidades que Deus está me dando. O Salmo 90, verso 12, o salmista está dizendo assim, eu quero ler aqui na NVI, depois na NVT, ele está dizendo assim, se você puder olhar na tela também, para a gente acompanhar a mesma leitura, né, a versão, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Coloca para mim, por favor, a outra versão, NVT. Olha só, igreja, agora já muda um pouquinho, né, a forma da expressão, mas o sentido é o mesmo. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Amém. O salmista basicamente está falando, irmãos, a respeito da brevidade da vida, que, né, os nossos dias então precisam ser contados, ou seja, vividos com sabedorias e não desperdiçado as oportunidades que o Senhor está nos dando. Essa NVT está dizendo, Senhor, ajuda-me, né? Senhor, eu desperdicei muitas oportunidades. A vida, irmãos, ela é curta. Você vai ver Tiago 4, verso 14 propriamente, Tiago falando que a vida ela é curta, a vida ela é comparada ao vapor, né? Você vê que alguns vivem menos, outros podem viver mais, só que a gente quer sempre estar vivendo. Alguns que querem morrer, né? Mas olha só, a vida é curta. É como o vapor, daí ó, o versículo é um vapor que aparece por um pouco e depois o que acontece? Desvanece, desaparece, some. Para você entender, quando você está fazendo aquele, né, o chá, um café ali, aquele vapor que sobe da chaleira, você está vendo subir, de repente, irmãos, aquele vapor some. O Tiago está dizendo que a vida é desse jeito. Aproveite a vida, aproveite a oportunidade, porque depois pode ser que a gente não tenha mais a oportunidade que já está diante das nossas mãos. Terão oportunidades que o Senhor vai nos dar, amém, sim, mas eu quero aqui tratar, irmãos, com as que estão diante de você, as que o Senhor já te entregou, a oportunidade que já está em sua vida, né? A oportunidade de servir a Deus, a oportunidade do trabalho que você tem, da família que você tem, o casamento que você tem, os filhos que você tem. Aproveite, não desperdice, não joga fora, não, né, desmereça aquela oportunidade que Deus te deu. Olha, volta lá para mim, por favor, Salmos, né? O próprio salmista está dizendo, a vida é curta, ajuda-nos a entender como a vida é breve, né? A gente pode ser que não tenha outra oportunidade. Quando a pessoa não aproveita a oportunidade, o que o salmista está dizendo entre linhas aqui? Nós está faltando sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para não desperdiçar, para não jogar fora. Porque, irmãos, no calor da situação, do aperto, do sufoco, do desespero, né, do momento difícil, muitas pessoas jogam a oportunidade na lata de lixo porque está faltando o quê? Sabedoria. Opa, vou colocar a mão na consciência, Senhor, me dá sabedoria, eu não vou desperdiçar, porque a vida é breve, é curta, e eu vou aproveitar a oportunidade que o Senhor está me dando. Amém, igreja? Então, peça sabedoria para você enxergar as oportunidades que Deus já te deu, né? As oportunidades que Deus já te entregou. Pastor, eu não consigo ver.
Parece que o que está diante de mim, o que está me acontecendo, não é oportunidade não, é luta, é dificuldade, é batalha. Irmãos, muda a forma de pensar. Pede a Deus sabedoria, pede a Deus aí o entendimento. E olha, e digo a você, irmãos, em alguns casos, eu acredito que todas as pessoas deveriam orar toda manhã, pela manhã, falando com Deus: Senhor, me ajuda nesse dia de hoje a ver situações como o Senhor vê, como o Senhor enxerga. Porque, irmãos, você sabe que o olhar de Deus, não só o olhar, mas os pensamentos, os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, né? Então a gente recebe uma oportunidade, mas a gente enxerga o quê? A dificuldade, o problema, a luta, a adversidade, aquele momento difícil. A tendência é olhar, irmãos, o lado ruim da história. Mas a gente precisa olhar que por detrás disso existe uma grande oportunidade, né, que o Senhor está nos dando. Amém, igreja? Diga comigo: eu preciso pedir para Deus todos os dias abrir os meus olhos para enxergar as oportunidades. Amém? Porque, irmãos, parece ser simples, mas não é tão simples como pensa. A oportunidade está na mão da pessoa e ela não enxerga. Parece que a pessoa fala: você está brincando, né? O que está acontecendo? Você vai jogar fora a oportunidade? Não, mas é porque ela não está enxergando. O diabo está cegando, irmãos. O inimigo está, fazendo com que ela não enxergue a oportunidade da vida dela que está diante dela. Mas a luta, a dificuldade, os problemas têm sido maior. E aí o que a pessoa ela faz? Ela desvia o olhar da oportunidade e passa a focar no quê? Nas dificuldades. Se você tiver interesse, depois leia 1 Samuel 17. Não vamos ler agora. A maior oportunidade de Davi se chama Golias, gigante. Irmãos, você vai ver que Davi era ainda um jovem, menino, que era desconhecido, trabalhava para o pai cuidando das ovelhas de trás da malhada. Veja que quando Samuel chega na casa, tem mais alguém? Não, mas não tem ninguém não. Até a família, os filhos, os irmãos esqueceram de Davi. Davi era anonimato, esquecido até pela família. Aí o Samuel: mas tem mais alguém na casa? Tem aquele, tem o menor, tem o Davi que está lá atrás das malhadas. É assim ou não é a história? Aí, irmãos, voltando para 1 Samuel 17, a Bíblia fala que Israel estava sendo afrontado pelo gigante. O exército, que tinha uma capacidade diária para enfrentar, temia, tinha medo do gigante. O povo, irmãos, quando via o gigante, fugia, corria. E o Davi encarou aquele gigante como a oportunidade da sua vida. Então diga comigo assim: os grandes desafios me preparam para vivenciar as grandes oportunidades que Deus está me dando. Para, irmãos, os soldados, para Israel, veja que Golias era gigante, era o grande problema, mas para Davi era a grande oportunidade de sair do anonimato. E foi o que ele fez. Encarou o gigante, o desafio, agarrou aquela oportunidade. E o que aconteceu, igreja? A história de Davi, o nome de Davi foi então mudado, transformado. A gente pode ver, irmãos, que a partir desse momento a história de Davi, ela começa a ser transformada, desenhada, mudada. A respeito do nome de Davi, ele começa ali a ser construída uma nova história. Então veja, igreja, quando você está olhando o grande problema, por detrás desse grande problema é a grande oportunidade da nova história, do novo de Deus para a sua vida. Só que a tendência da sociedade, das pessoas, a humanidade, é olhar só para os problemas. Por isso que a Bíblia nos ensina, irmãos, a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em outras palavras, não olha para os problemas não, porque senão os problemas vão te assustar. Não olha para a luta, não olha para o gigante não, porque senão você vai ficar com medo, você vai desistir. Quantas pessoas que desistem, irmãos, de desafios, vamos dizer assim, grandes oportunidades no trabalho, na família, no casamento, na igreja, porque a pressão está grande, a luta está grande, a batalha, olha, essa eu nunca imaginei passar por ela. E o que muitas pessoas fazem? Abrem mão. Seja o Davi, irmãos, dos dias de hoje. O desafio é grande? Deus tem me dado então uma grande oportunidade. Uma nova história Deus vai escrever na minha vida diante dessa oportunidade. Por detrás da oportunidade nós estamos enxergando o que, igreja? O desafio, o gigante, o problema, aquela situação que estava todo alvoroço lá para Israel.
Só que Davi enxergava diferente. Por isso que eu estou dizendo para você, irmãos, olha a Deus, fala para Deus: Senhor, que os meus olhos estejam alinhados com os teus olhos, com a tua palavra, que quando eu olhar para alguma situação, para algum desafio, para algum problema, Senhor, que eu possa enxergar uma grande porta aberta de oportunidade para a minha vida. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Vamos fazer essa oração em nome de Jesus? Fecha teus olhos aí, sentado mesmo. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, que os meus olhos sejam abertos, alinhados na sua palavra, para que quando eu olhar para uma situação adversa, um grande problema, eu possa enxergar e ter coragem de desafiar aquele gigante, porque ali está a minha oportunidade de vencer, em nome de Jesus. Amém. Abra os olhos. Então é essa a palavra revelada que o Senhor está nos dando. Irmãos, o ano começou, estamos nesse primeiro momento, a primeira oportunidade de ceiarmos, a primeira ceia do ano. É válido lembrar que nesse ano podemos ter dias fáceis, sim, mas também podemos ter dias difíceis. A realidade é essa. Jesus deixou bem claro: dias difíceis, dias de lutas, dias de guerra, dias de provação. Eu estava lendo agora há pouco, irmãos, Tiago fala, e está fazendo até uma comparação, provação, Tiago fala que nós somos provados. Se a gente permanecer firme e perseverando, nós vamos ser aprovados, e aí nós vamos então conseguir nos posicionar diante da oportunidade que Ele está nos dando. E então eu vejo que Tiago está dizendo assim, diante da oportunidade, você passa pela aprovação. Você é provado para então, irmãos, ser aprovado, se você for, diante daquilo que você está então passando. Aí, Tiago 1,12, Bem-aventurado o varão, as pessoas que sofrem provações, tem tradução que diz provação, tentação, porque quando for provado, quando você for provado, aprovado, o que você vai acontecer na sua vida, igreja? Você vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então, o Tiago está dizendo assim, um resumo aqui, olha só, a oportunidade está aqui, mas você precisa ser aprovado, você precisa resistir, tem que aguentar, tem que estar decidido, E irmãos, para aguentar, para decidir, tem que ter coragem, essa coragem que muita gente que não está dentro. Vamos ler aqui 1 Coríntios 16, o verso a partir do 7, vamos ler até o 9. 1 Coríntios 16, 7. Primeira Coríntios 16, 7 diz assim: porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, aonde? Em Éfeso, até ao Pentecostes. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Amém. Paulo aqui está vendo, irmãos, uma grande oportunidade de pregar, de anunciar a palavra de Deus ali, e ele quer aproveitar um tempo a mais. Por isso que eu comecei aqui no versículo 7, porque a viagem era passageira, era rápido, era imediato. E Paulo está vendo assim uma grande oportunidade que Deus estava dando, e ele está falando assim: eu preciso aplicar um tempo a mais aqui. Sabe, irmãos, por que muitas vezes nós desistimos das oportunidades? Porque a gente não aplica o coração um pouco a mais naquilo que foi nos dado a oportunidade. O dia que eu aplicar um pouco mais o coração no meu trabalho, no meu casamento, na minha vida espiritual, irmãos, eu não vou desperdiçar a oportunidade. Paulo está dizendo: eu não posso ir logo, eu não posso estar aqui só de passagem, não. Se o Senhor permitir, tudo na permissão de Deus, Ele fala: se o Senhor permitir, eu vou ficar mais um pouco aqui, eu vou aplicar o coração aqui, eu vou fazer o que eu posso com força, e aqui o Senhor está me dando uma grande oportunidade. Vê se isso não tem sentido, irmãos, na vida, no dia a dia. Por que muitas pessoas às vezes desistem do trabalho? Não aplicou o coração, não vestiu a camisa no trabalho, Ela está desperdiçando a oportunidade de trabalhar ali, porque às vezes está desinteressado, talvez não está corajosamente, ali diante dos desafios. Então a pessoa, ela desiste.
Mas se ela aplicar o coração no trabalho, irmãos, ela vai encarar os desafios aproveitando aquela oportunidade. Assim como no trabalho, é a mesma coisa no casamento. Por que muita gente desiste, irmãos, do casamento? Porque ainda não aplicou mais um pouco. Mas eu já tentei. Continue tentando, persevere. Irmãos, a Bíblia nos mostra que, olha só, Isaac perseverou, 40 anos. Foram batalhas, foram dias de perseverança, foram dias de lutas, de situações travadas. A gente não pode abrir mão daquilo que estamos lutando, daquilo que estamos querendo. E aí a pessoa, ela tira o coração do casamento, logo ela vai querer se separar, logo ela vai querer abrir mão, ela vai querer então desperdiçar a oportunidade que foi dada. Então eu entendo aqui que Paulo está dizendo, se o Senhor permitir aqui, eu vou então dedicar um tempo a mais. Eu vou aqui aplicar o meu coração no tempo que eu ficar aqui, eu vou aplicar com toda a minha força. Ele fala assim, tem adversários, tem dificuldade, mas uma grande porta foi aberta. Versículo 9 diz assim, uma porta grande e eficaz se me abriu. Porém existe o que, igreja? Muitos adversários. Eu estava lendo aqui, irmãos, a NVT, vê se essa NVT também diz assim, deixa eu olhar aqui. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui. Isso, olha aí, ainda que muitos, o que, igreja? Se oponham a mim. Estava vendo aqui que a NVT traduziu, irmãos, sobre a oposição diante das oportunidades que Deus te dá. Vai ter oposição. Vai ter gente, irmãos, que vai torcer para o seu fracasso, vai torcer para o seu desespero, a sua separação, a sua falência. Pessoas que torcem, irmãos, para você sair da igreja, da presença de Deus. Paulo está dizendo assim, nessa tradução, a NVT traduz assim, você está tendo a grande oportunidade de Deus para a sua vida, mas tem a oposição, tem as pessoas do contra, tem as pessoas que não querem ver a sua felicidade. Você vai, irmão, fazer o que o inimigo quer, você vai fazer o que essas pessoas querem, desperdiçando a oportunidade. Leia novamente em voz alta comigo, igreja. Vamos lá, a parte final, principalmente. Ainda que, vamos lá? Ainda que se oponham a mim. No trabalho vai ter gente que se levanta contra você. Em casa, irmãos, a Bíblia fala, Cristo está dizendo que os inimigos nossos surgem de onde também? De casa. Tem muitos lares que, irmãos, a luta é dentro de casa, marido, esposa, filhos. Oposição dentro de casa, oposição dentro da igreja, dentro do ambiente de trabalho, a escola. Mas a oportunidade está ali, a oportunidade que Deus deu está ali, eu não posso jogar fora. Mas a pressão está grande. Paulo também estava dizendo, há uma grande pressão, há uma grande oposição, mas a oportunidade de Deus para a minha vida. Coloque aí o verso aí, Jesus falou, ele colocou aí, Mateus, esse anterior, Mateus 10:36, seus inimigos estarão em sua própria casa. Diga, Deus me livre. Mas é a realidade. Infelizmente, o inimigo quer, irmãos, usar pessoas da sua própria casa para ser seu opositor, seu inimigo. E aí, por causa disso, você vai desistir da oportunidade que Deus te deu, te entregou? A gente precisa, irmãos, olhar para palavras, como o de Paulo, como o salmista, nós iniciamos mostrando aqui. Aproveite, peça sabedoria, aproveite, os dias são curtos, o tempo é rápido, a gente não pode, irmãos, desperdiçar a oportunidade. Falando ainda do tempo curto, você vê, olha, parece que foi ontem que começamos 2024, já terminamos, passou tão rápido, já começamos 2025, hoje já é dia 12, já é dia 12, metade do mês, pode-se dizer, de janeiro já se foi. Então aproveite, os dias são curtos, está passando rápido as oportunidades, irmãos. O Senhor quer que a gente tenha sabedoria para aproveitar. Amém, igreja? O Davi aproveitou a maior oportunidade da sua vida. No caso ali de Davi se chamava Golias, gigante. E ele não fugiu, ele não se entregou, ele não retrocedeu, ele encarou, venceu o gigante. E Deus então deu a ele a oportunidade de se tornar quem se tornou. O maior, e podemos dizer o melhor rei que Israel teve. Outra referência que eu tenho aqui, irmãos, Lucas 19. Eu vou só passar aqui adiante desse texto. Não precisamos aqui ler toda a história. Conta-se a história aqui, Lucas 19, de Zaqueu.
Zaqueu teve a grande oportunidade da sua vida, né? Ele aproveitou. Você vai ver, irmãos, que Zaqueu não era convertido, Zaqueu não tinha a salvação. E o Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar pelo caminho ali. Ele foi lá na frente, né, por outro caminho, e foi até uma figueira, subiu lá em cima, por causa da multidão. A Bíblia fala que Zaqueu era pequeno, né, de estatura, ele não teria condições de aproximar de Cristo ali, diante daquela multidão. A multidão, entenda, irmãos, é o quê? A oposição, a multidão é os desafios, é as lutas. E o Zaqueu, então, irmãos, querendo aproveitar aquela oportunidade, ele corre, ele se esforça, porque quem corre se esforça. Há um esforço que tem que ser, né, feito. Ele sobe, irmãos, né? Eu quero subir, eu quero aprender, eu quero conhecer. E o que a Bíblia fala quando Jesus chega perto daquela figueira? Jesus olha para cima e chama ele pelo nome. Em outra oportunidade eu disse aqui, irmãos, o diabo ele é tão, né, sujo, maldoso, que quando a pessoa erra a ação, né, de um pecado, de uma falha, veja que o diabo acusa e chama a pessoa pelo nome do pecado, né? Seu prostituto, seu viciado, seu mentiroso, o diabo chama a pessoa pelo pecado. Veja, Jesus chamando o homem que está lá em cima pelo o nome, Zaqueu. O Senhor nos conhece. E aí, irmãos, o que eu quero dizer? Veja, olha só, com o que a gente vai ficar? A nossa escolha. Vou ficar com aquele que, né, me chama o nome pelo pecado, né? Ou que eu vou ficar com Cristo que me chama pelo meu nome, me conhece. Voltando aqui para Zaqueu, ele desce depressa, alegremente, e Jesus fala: eu quero pousar na tua casa hoje. E aí a Bíblia diz que Jesus começa a falar com Zaqueu. Eu vejo ali que houve arrependimento, né? Houve transformação. Zaqueu estava tão convicto, irmãos, arrependido dos seus pecados, erros, que ele falou assim: ó, a quem eu defraudei, roubei, eu vou restituir 4 vezes. Olha, irmãos, a decisão do Zaqueu: não, Senhor, é oportunidade de conversão. Sabe, irmãos, eu vejo assim, vamos dizer assim, no geral, quantas pessoas que desperdiçam a oportunidade da verdadeira conversão, do verdadeiro arrependimento. Tem gente que fica brincando de ser crente, brincando de vir na igreja, brincando de ser fiel. Não, irmãos, vamos aproveitar a oportunidade, vamos se converter de verdade, vamos se arrepender de verdade. Senhor, se eu defraudei alguém, se eu errei com alguém, olha, eu estou arrependido, eu vou restituir, vou devolver 4 vezes. O Zaqueu estava decidido. Por que, igreja? Aproveitou aquele encontro com Jesus, aproveitou a oportunidade que ele estava diante de Cristo. Quantas oportunidades que eu e você nós temos, e muitas vezes, irmãos, nem convertidos somos, nem arrependidos nós se arrependemos, né? Nem transformados ainda fomos. Mas haverá o tempo. Cuidado, irmãos, talvez esse tempo não chegue se eu não me despertar rapidamente. Eu tenho que aproveitar, não é agora. Veja que Zaqueu não deixou para depois, não deixou para a semana que vem, não deixou para outra oportunidade, não, é agora. Se o Senhor quer entrar na minha casa, então vamos agora. E aí o que ele fez? Levou Cristo para casa. Zaqueu se arrependeu, se converteu. E aí Jesus fala o que para Zaqueu? Hoje veio salvação para esta casa. Diga glória a Deus. Oportunidade, irmãos, vai levar salvação para sua casa. A oportunidade de você servir a Deus, de você se entregar a Jesus, a oportunidade de você dedicar, converter, arrepender, se você estiver atento ao que o Senhor tem falado, olha, até a sua família vão receber ali a oportunidade da salvação. Mas muitas pessoas estão brincando de ser crente, não estão levando com seriedade. Irmãos, ora quando quer, lê quando quer, vem na igreja quando quer. Cadê, irmãos, o princípio? Buscar primeiro o reino de Deus, as coisas do alto, as coisas de cima. Mas tem gente, não, eu faço como eu quero, eu vou à igreja quando dá, eu oro quando me sobra tempo. É assim, irmãos? Não, a palavra não nos ensina dessa forma. E Zaqueu faz o que, igreja? Aproveita a oportunidade. Tinha oposição? Tinha. Quem era a oposição de Zaqueu? A multidão, as pessoas. Mas mesmo assim, a dificuldade ali não impediu de Zaqueu, irmãos, aproveitar aquela oportunidade que ele estava tendo. Amém, igreja? Diga comigo assim: para servir a Deus vai ter oposição, mas eu não vou desistir do plano de salvação. O que você acabou de dizer, irmãos? Servir a Deus não é fácil, mas eu vou continuar firme buscando o Senhor, né? Ainda que o mal se levante, ainda que as pessoas se levantem, eu vou continuar firmado no propósito, aproveitando a oportunidade, servindo a Deus para andar com Cristo. Amém? Outra passagem que eu lembrei foi também aqui de Marcos
Marcos 10, 46, são referências bem práticas, né, que a gente... Ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para as adversidades, ele não olhou, irmãos, para aquilo que as pessoas estavam dizendo. Se você começa a ler, aí você vai ver que o Bartimeu, ele era cego, e o finalzinho do versículo aí está dizendo que ele mendigava, né? Ele pedia esmola, ele morava na rua. Então a situação dele era bem difícil mesmo. E quando ele vê a oportunidade que Cristo estava passando pelo caminho, até então Bartimeu estava à beira do caminho. O que a gente vê, irmãos? Ele aproveitou a oportunidade para entrar no caminho. Qual caminho? O de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, isso aqui nos faz refletir. Será que eu estou à beira do caminho? Ou estou no caminho? Será que eu estou, irmãos, perto do caminho ou estou no caminho? Porque tem gente que está perto de Deus, mas não está em Deus, né? Ela está seguindo Jesus de longe, como Pedro fez na prisão. É para a gente atentar e refletir: eu estou à beira ou estou no caminho? Pela palavra a gente deve estar no caminho e não à beira. Tem que estar em Deus e não próximo de Deus. Amém? Tem uma grande diferença aí no mundo espiritual. E o Bartimeu então decidiu sair da beira do caminho, aproveitar a oportunidade que Jesus estava passando para entrar no caminho, para entrar dentro do plano, entrar dentro do propósito. E agora, irmãos, ele começa a clamar. Lembra do clamor que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu? A multidão: cala a boca, fica quieto, olha, você não vai conseguir, não vai dar certo, você há tanto tempo está aí passando fome, mendigando, há tanto tempo você está cego, fala, ó, fica quieto aí. Foi assim? Foi assim. E ele acatou, irmãos, a oposição? Não, o que ele fez? Essa é a oportunidade de clamar mais alto, mais forte. É a oportunidade de se dedicar mais ainda no propósito que eu quero chegar. E aí a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. As oportunidades vêm, irmãos. Vai ter momento que você vai ter que clamar mais ainda. Vai ter que buscar mais ainda, orar mais ainda, ler mais a Bíblia, se santificar, se consagrar, se entregar mais ainda. Só que às vezes a gente, irmãos, cai no comodismo: não, eu já estou fazendo. Eu já estou indo à igreja uma vez na semana, ou talvez eu tenho orado aí uma vez no dia, ou uma vez numa semana tenho orado. Irmãos, existem oportunidades que vêm, mas nós precisamos clamar cada vez mais. A inspiração dessa palavra é essa. Tem oportunidade que você, quando agarra, irmãos, você vence o gigante. Mas tem oportunidade que vem que você tem que clamar mais, tem que buscar mais, se entregar mais, fazer mais do que você já está fazendo. Mas você vai olhar: mas eu já estou fazendo bastante. Então é um pouco mais do bastante que você está fazendo. É isso, renúncia, é entrega, é dedicação, empenho, é esforço. Porque, irmãos, eu dizia essa semana, quantas são as pessoas que estão acomodadas? Não, mas é porque era para ser assim, era para ser dessa forma. Não aceita não. Não se acomode, não se entregue. Ele clamava cada vez mais, até que então Jesus manda chamar ele deixa a capa, e ali Jesus faz uma declaração: me pede algo aí. E o que ele pediu? Jesus disse aí no 51, né? O que queres que eu te faça? E o que ele disse? É a oportunidade de ver. Senhor, eu quero ter vista, eu quero enxergar. E aí a Bíblia diz que o Senhor fez um milagre na vida dele. Mas ele poderia, irmão, se fosse nos dias de hoje, como muita gente, abrir mão, porque a oposição se levantou. As pessoas estão falando. Os falatórios têm, irmãos, tirado muita gente de dentro do plano de Deus, de dentro da oportunidade que o Senhor está dando a ela. Mas porque estão dizendo, estão falando, porque o que vão pensar. Irmãos, não olha para isso não, isso é circunstância. E isso é, irmãos, a adversidade, a oposição. Você tem que ficar firme no propósito da oportunidade que Deus está te dando, de olhar somente para Jesus. Amém, igreja? Então aqui a gente tem vários textos, referências, que a gente vê que pessoas que ali aproveitaram a oportunidade. E se a gente olhar para a Bíblia aqui, em outro dia, outro momento, a gente pode também nomear aqui algumas pessoas que desperdiçaram as oportunidades. Eu estava ali, irmãos, lendo, fazendo uma meditação. Veja só para a gente terminar aqui, pessoas que não aproveitaram a oportunidade. Elias, um grande homem de Deus, profeta do Senhor, vem o sucessor. O que o sucessor pede? Porção dobrada. Era para estar seguindo. Olha só, ele recebeu a porção dobrada, Eliseu.
Agora Eliseu, no tempo de Eliseu, Eliseu tem um auxiliar, Geazi, que podia, irmãos, se Eliseu recebeu porção dobrada, o Geazi era para ter a oportunidade de receber talvez 4 vezes mais, 5, não sei, 3, mais. Elias deu o que tinha ainda de porção dobrada para Eliseu. Só que Geazi, irmãos, desperdiçou a oportunidade. Quando então Naamã foi lá foi curado, você vai ver que ele mente. Pega lá a história de Reis para você ver. Ele mente, ele rouba, ele pega ali, né, recursos. E aí chega diante do Eliseu e fala, não aconteceu nada. E aí o que aconteceu? A lepra de Naamã veio para quem? Para Geazi. Então na sequência aí, irmãos, Elias tinha uma unção, Eliseu recebeu dobrada, era para Geazi receber muito mais, se ele tivesse aproveitado a oportunidade, mas não aproveitou, desperdiçou. E olha o desperdício da oportunidade, trouxe o que, igreja? Lepra. Meu Deus, ó, quando a gente joga fora a oportunidade, a consequência pode ser lepra, pecado, destruição, doença. É a Bíblia, veja depois em Reis. Ah, mas é só um momento, só uma oportunidade que depois eu recupero, ou eu tenho outra, talvez não tenha. E pode ser igual essa, o caso do Geazi desperdiçando a oportunidade, o que veio, igreja? Lepra, destruição. As oportunidades que a gente perde pode nos trazer lepra, destruição. Uma vida entregue ao pecado. Porque lepra no passado a gente vê que era restrição, era dado como pecado, como, né, algo que a pessoa tinha que ficar isolada. Misericórdia, que a gente não desperdice, né, as oportunidades que Deus está nos dando. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa é a direção que o Senhor nos dá hoje. Aproveite as oportunidades. Vamos terminar onde começamos? Salmos 90, coloca a NVT aí, só para a gente terminar. Vamos só fazer aí a oração e terminar essa NVT, né? Salmo 90, 12. Vamos lá, igreja, em voz alta, lê comigo na tela. Ajuda-nos a entender como a vida é breve. Para aí. Ó, Senhor, me ajuda a aproveitar a oportunidade, porque a vida é curta. É o que a Bíblia está dizendo. E se eu não estou enxergando, se eu não estou vendo, o que o salmista está dizendo? Senhor, me dá sabedoria, entendimento. Senhor, abre os meus olhos para ver isso, essa oportunidade. Aí não esqueça lá de Paulo, tá, irmãos? Uma grande porta abre, porém existe o quê? Os adversários, a oposição, existem as lutas, as dificuldades. Amém? Então eu quero terminar dizendo, irmãos, que entenda que o fato de existir uma guerra, uma luta, uma oposição, não significa que não estamos diante de uma grande oportunidade. Fique em pé, vamos aqui fazer uma oração, preparando aí para a Santa Ceia. Deus abençoe você da internet, do YouTube, do